Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Flávio Chiara. Mais uma videoaula eu estou criando a partir desse momento e nessa videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria no Excel um gráfico de velocímetro. Resolvi criar essa videoaula porque muita gente me pergunta como é que eu posso criar um gráfico de velocímetro no Excel se eu não tenho, na gama de gráficos que o Excel possui, nenhum gráfico relacionado ao velocímetro. Então é isso, pessoal, né? É possível sim criar o gráfico de velocímetro e vai depender muito da criatividade de cada um, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue criar esse gráfico. Na verdade nós vamos utilizar dois gráficos no Excel, um gráfico de pizza, né? E um gráfico de rosca. Ambos esses gráficos são conhecidos também como sectogramas, que são gráficos de setores. Então vamos lá, vamos começar a criar o nosso gráfico de velocímetro. Para começarmos a criar esse gráfico, a gente vai precisar de duas tabelas. A primeira tabelinha aqui, ó, eu vou chamar ela de performance. Performance, tá certo? O que vem a ser essa tabela de performance? Ela é uma tabela que vai possuir as medidas de cada divisor de performance. Eu vou criar 4 divisores de performance. Um divisor chamado de ruim, um de regular, um de bom e um de ótimo. Então a gente vai fazer isso a partir de agora nessa primeira tabelinha aqui, ó. Vou chamar o primeiro aqui de ruim, vou chamar o segundo de regular, vou chamar agora o próximo de bom e por fim o último de ótimo. Além de todos eles, eu vou ter aqui também um resto. Esse resto não vai aparecer, né? Mas ele vai ser a soma de todos os outros indicadores. E aí eu vou colocar alguns valores aqui, por exemplo, ó, 20, 30, 30 e 20. E aqui embaixo eu farei uma soma, a soma desses divisores, tá certo? Então tá aí, ó, essa é a primeira tabelinha que nós vamos utilizar. E conforme a montagem for sendo produzida aí, né, vocês vão entender o porquê que nós estamos fazendo essas tabelinhas aí. Deixa eu só fazer uma pequena formatação aqui. Para não ficar um negócio vazio, né? Então tá aí, ó. Primeira tabelinha criada, a nossa performance. Vou criar uma outra aqui embaixo agora, que também depois vocês vão entender o motivo de tudo isso, que vai ser a outra parte do gráfico. Essa aqui eu vou chamar de ponteiro, ó. E o ponteiro terá como campos valor, tamanho e, por fim, complemento. Tá aí, ó. Então, a primeira fará a divisão das performances e esse segundo fará justamente o ponteiro que vai correr por esses divisores. Então, eu tenho aqui um valor. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê disso. Nós temos aqui o tamanho do nosso ponteiro e eu vou ter um complemento. E esse complemento aqui ele vai ser um cálculo também, tá? Vai ser uma fórmula. Ele vai ser isso aqui, ó. Ele é igual à soma da minha tabela de performance. Ele é essa soma, né? Menos o valor mais o tamanho, tá certo? Essa será a nossa fórmula que mostrará o complemento, o campo complemento do nosso ponteiro. Vou dar um Enter aqui e aqui eu vou deixar um número maior, tá? Eu errei o número aqui, não é 20, eu vou colocar uma coisa mais próxima de 100, vou colocar 95 aqui, ó. Esse valor vai ser justamente, para vocês terem uma noção, aonde vai estar posicionado o ponteiro. E esse tamanho aqui seria, vamos chamar assim, a espessura desse ponteiro, tá? Mas a gente vai entender, né? Então o que eu vou fazer de cara aqui? Eu vou inserir aqui em algum lugar um gráfico qualquer. Na verdade eu vou inserir um gráfico de sectograma, tá? Veja que eu não selecionei nada, venho aqui em inserir e aqui na área de gráficos eu vou clicar aqui em sectograma, ó, e vou escolher um gráfico de rosca. Vocês já vão ter uma noção agora, nesse momento, de como é que vai ficar mais ou menos a nossa performance aqui, tá bom?
Então, olha só, vou clicar o botão direito nessa área e vou clicar aqui ó, em selecionar dados. Aqui em selecionar dados, abre essa caixinha, selecionar fonte de dados, eu vou clicar aqui ó, em entradas de legenda, o botão adicionar. E quando eu clicar nesse botão adicionar, já aparece uma rosca e eu vou dar um nome para essa série. Essa série aqui eu vou chamar ela de velocímetro. Velocímetro. E aqui nos valores de entrada do velocímetro, eu vou selecionar justamente esses valores aqui, ó, da tabelinha de performance, tá vendo? Vejam aqui agora ó, que você já tem dividido, né? Cada uma dos divisores de performance e aqui eu tenho aquele resto lá que é a soma de todos os divisores. Nós vamos melhorar um pouquinho mais isso aqui. Vou dar um OK, vou voltar para essa caixinha aqui e aqui onde está 1, 2, 3, 4, 5, inclusive essa legenda aqui embaixo, ó, né, porque eu não dei nome aos divisores, eu vou arrumar isso aqui. Vou clicar em editar e aqui no intervalo de rótulo ó, eu vou selecionar estes caras, ó, tá vendo? Da performance, dou OK. Olha lá, já aparece aqui e essa primeira parte está pronta. Dou OK novamente e começa a se formar alguma coisa. Eu não preciso dessa legenda, eu posso clicar nela aqui e deletar. Não preciso dela, inclusive a área de plotagem do gráfico ela fica um pouco maior, né? Ela cresce em dimensão porque a legenda não está ocupando mais nenhum espaço. E agora o que eu vou fazer? Clicando no gráfico com o botão direito, eu vou formatar a série de dados. Por que eu vou formatar a série de dados? Vamos ver. Clico aqui, abre um painel lateral e aqui ó, eu vou trabalhar no ângulo da primeira fatia. Isso aqui precisa girar, né? Eu preciso girar alguns graus para que esse cara aqui forme o arco, né? O arco do velocímetro. Isso aqui é por grau. Obviamente eu já sei, então eu vou digitar direto aqui 270 graus e olha lá, ele já fica na posição correta, né? Posso também mexer aqui embaixo ó, no tamanho do orifício da rosca, porque está muito largo esse cara aqui, né? Está muito grande esse orifício. Eu vou deixar ele aqui também por saber, né? Após executar alguns testes, vou deixar com 50%, tá? Olha lá. E nesse momento é isso que eu preciso. Tá bom por enquanto, posso fechar esse painel aqui. E ao voltar no gráfico, o que eu vou fazer agora? Repara que eu tenho umas linhas brancas aqui, que é a borda, né? A borda de cada uma dessas fatias aqui. Eu não quero essa borda branca, então eu vou clicar novamente no gráfico e lá nas ferramentas de gráfico, no menu formatar, eu vou aqui, ó, contorno da forma, vou clicar na setinha e vou escolher ó, sem contorno. Ao clicar fora, ó, aquela linha branca mais grossa, né, mais espessa, já não existe mais. E agora? Agora eu vou clicar no gráfico novamente, selecionei o gráfico inteiro, né, tá todo selecionado o gráfico. Vou clicar novamente nessa parte maior que representa o resto, ó. E aqui, lá também em formatar das ferramentas de gráfico, eu vou agora no preenchimento da forma. E no preenchimento, eu vou em sem preenchimento. Olha lá. Repara que neste momento eu já tenho, né? Eu já tenho aí, ó, o formato daquela ferradura que representa o meu velocímetro, né? Muito bem. Este é o momento agora, por exemplo, que eu posso trabalhar nestas medidas aqui, ó, para aumentar ou diminuir cada fatia de performance e também posso mudar as cores, né? Por exemplo, se esse cara aqui é o ruim, clico uma vez, clico mais uma para pegar só essa fatia, como ela é ruim, por que não ela ser vermelha? É o pior momento aí desse indicador de performance. O próximo aqui, ó, por que não, de repente, ele ser o cinza? Olha lá. Esse próximo aqui, mais próximo, que está mais próximo, aliás, né, da parte melhorada, de melhor performance desse indicador, eu vou deixar ele, talvez azul aqui, ó. E, por fim, que é o ótimo, esse sim, eu vou deixar ele verdinho, ó. Aí, ó. Eu acho que, de repente, assim faz mais sentido, né, eu ter os meus indicadores aí conforme a escala de cores. E deste lado aqui, se vocês quiserem, vocês também podem modificar os valores. Por exemplo, eu quero que para ele chegar, né, sair do ruim e ir até o ótimo, ele precisa que o ponteiro fique muito próximo do maior valor. Então eu vou jogar aqui, por exemplo, ó, sei lá, esse cara aqui vai ter 40. Olha lá, o ruim, tá vendo? 40.
ou até 50, de repente. Ó. Esse cara aqui, por exemplo, ó, ele pode ter 30, ou... Não, vou voltar, vou ficar com 40, com 30, esse aqui vai ser 20, e esse aqui vai ser apenas 10, olha lá. Né? Então ele vai ficar muito tempo rodando aqui, ó, no ruim e no regular, até que finalmente ele chegue até um ótimo e por fim, num pequeno pedaço, aliás, um bom e num pequeno pedaço ele fique no ótimo. É essa a ideia que eu estou propondo para vocês. Então eu vou deixar essa medida, tá? 40, 30, 20 e 10, e dentro dessa escala continua o resto somando 100. Tá bom? Então, tá feito aqui, né? E agora, para a gente continuar aí a concluir, eu vou colocar dentro de cada uma dessas fatias os textos que compõem as divisões de performance, para ficar mais fácil a interpretação desse gráfico. Então, como é que eu faço? Clicando no gráfico, ó, eu vou lá em ferramentas de gráfico, design, e aqui no primeiro botão, adicionar elemento gráfico, eu vou clicar e vem aqui, ó, rótulo de dados. Na minha versão do Excel, que é a 365, eu consigo escolher aqui, ó, texto explicativo. Olha lá que legal. E ao clicar em texto explicativo, obviamente eu vou formatar esses textos. Então eu vou dar um duplo clique em qualquer um deles, ó. Né? Abrir o painel lateral e eu não quero aqui, ó, o valor de porcentagem, eu quero só o nome da categoria. Porcentagem eu vou tirar. Tá certo? Ainda para melhorar isso, eu posso fechar agora o painel, eu vou lá na minha página inicial e vou falar que eu quero o meu texto que compõe essas caixas branco. E o fundo delas sem preenchimento. Se eu clicar fora, ó, mas ainda tem um quadradinho em volta, vamos tirar também. Vai lá em formatar, contorno da forma, sem contorno. Vou deixar esse texto aqui também, ó, na página inicial como negrito, ficar um pouquinho mais grosso o texto. Ó. Pronto, ó. Veja que esse de baixo aqui nem aparece, né? Porque ele é branco como o fundo branco do gráfico. E aqui eu tenho todas as minhas performances distribuídas nesse divisor de performance. Tá bom, pessoal? Tudo bem até aí? Agora, o que nós vamos fazer? O que está faltando nesse gráfico de velocímetro? Está faltando que saia desse meio dele aqui, ó, um ponteiro, né? E esse ponteiro ele passeie, né? Se desloque por cada um desses divisores. Então, para fazer isso, eu vou aqui numa parte em branco do gráfico, ó, botão direito, selecionar dados novamente. E aqui, ó, eu estou só com o velocímetro. Eu vou adicionar uma nova plotagem aqui, ó. Clico em adicionar e esse cara aqui eu vou chamar de ponteiro. Olha lá, ponteiro. É claro que vocês podem chamar do que vocês quiserem, tá? Aqui embaixo, quem são os valores do ponteiro? Esses três aqui, ó. Já dá para você ter uma ideia do que vai acontecer, né? Tá vendo? Essa primeira fatia aqui de cima azul é esse 95, que ela vai se movimentar de acordo com o número que estiver aqui. Essa parte de baixo aqui, ó, é esse complemento, né? É a soma de tudo isso menos a soma desses dois. Então ele é todo esse resto aqui. E esse vermelhinho é o ponteiro propriamente dito. Se eu pegar esse 1,5 e transformar em 3, ó... Opa, perdão. Deixa eu cancelar isso aqui, que eu acabei fazendo uma besteira, né? Vamos voltar lá, para não perder o fio da meada aqui, ó. Desculpa. Aqui, de novo, ponteiro. Eu acabei mostrando antes do tempo que eu queria mostrar. Pronto, novamente está lá. Vou dar OK aqui. Tenho o meu ponteiro, né? E agora, se der OK novamente, agora sim, ó. Se eu transformar isso aqui em 3, ó, eu aumento a espessura daqui, tá vendo? Eu acho que 1,5 está de bom tamanho. Só que este gráfico externo aqui, ó, ele não é um gráfico de rosca como o interno. Esse gráfico externo ele é um gráfico de pizza, porque ele tem que partir do meio desse gráfico, daqui desse ponto onde eu estou com o mouse. Então, como é que nós vamos fazer para mudar isso? Eu vou clicar nele, tá? Lá em Design, eu tenho aqui, ó, alterar tipo de gráfico, por exemplo. Eu clicando aqui, essa caixa é aberta, ó, né? Essa caixinha aberta, e eu estou falando desse cara aqui, ó, o ponteiro. Veja que tanto o ponteiro quanto o velocímetro, os dois são gráficos de rosca. Mas o meu ponteiro, ele não é um gráfico de rosca, ele é um gráfico de pizza. Olha lá aqui, ó. Eu tenho que tirar a rosca e colocar pizza nele. Ó. Olha lá como é que ele fica. Vou dar OK. Tá aí, ó.
Sem problemas por enquanto. O que nós vamos fazer neste momento é clicar nesse gráfico bem aqui no meio dele para selecionar só ele, botão direito, formatar série de dados, e aqui ó, eu vou também angular ele, né? Vou mexer no seu ângulo, onde ele vai ser também 270, como era o gráfico de rosca anteriormente. Ó. Feito isso, eu posso fechar esse painel e a partir desse momento, o que eu vou fazer? Vou tirar essas linhas brancas também. Ó. Clico no meio novamente, formatar, contorno, sem contorno. Tá aí. Para continuar com a configuração, eu vou eliminar esse azul e esse cinza. Como? Clico no azul, clico mais uma vez para selecionar só essa fatia azul, vou no meu preenchimento da forma aqui em formatar, ó, e coloco também sem preenchimento. Olha o gráfico aparecendo atrás. A mesma coisa eu farei com essa parte cinza aqui. Ó. Clico nela, seleciono aí só ela, preenchimento da forma e sem preenchimento. E aqui, ó, no ponteiro, eu vou selecionar só ele agora e vou deixar ele preto. Eu acho que vai chamar mais atenção se ele ficar preto assim. Ó. Tá aí, ó. Né? Se eu mudar aqui esse valor de 95 para 50, olha o que ele faz. Tá vendo? É esse o valor aqui, ó, que tem que ser alterado para que mostre como é que está a performance no meu ponteiro. Aí, tá vendo? No meu gráfico de velocímetro. Tá bom? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui agora que vai ser o seguinte. O gráfico, na verdade, de velocímetro ele já está pronto. Esse é o gráfico de velocímetro já está até funcional. Então, o que eu vou fazer a partir desse momento? Eu vou criar aqui uma tabelinha qualquer, que inclusive não precisa nem ser nesta planilha. Aliás, vou criar aqui mesmo. Não precisa nem ser nessa planilha, mas pode ser em outra planilha também. Mas vamos criar aqui só para vocês verem. Imagine que vocês possuam aqui funcionários. Ó. Imagine que vocês possuam aqui uma tabela que tem alguma performance de funcionários de algum indicador. Qualquer indicador. Né? E aqui eu tenho os pontos que eles estão conquistando aí. Tá certo? Então, o que acontece nesse momento? Eu vou colocar alguns nomes aqui, ó. Flávio, Vanessa, tá vendo? Camila, Rafael, Lucas, que mais eu posso criar aqui, ó? Sei lá, vamos chamar aqui também de Pedro, ok? Paulo, Renata, Joana, tá bom. E aqui eu vou criar alguns pontos. Eu vou usar uma função aqui chamada aleatório entre, e essa função ela vai gerar números baseados no início e em um fim. Por exemplo, o menor número vai ser 0, ponto e vírgula. Como essa performance vai até 100, o maior número vai ser 100. E aí eu fecho parênteses, dou Enter, olha lá. O primeiro aqui pegou 87. E vou puxar para todo mundo a minha alça de preenchimento. Puxando, cada um vai ter uma pontuação, olha lá que legal. Tá? Eu vou dar agora um Ctrl C para selecionar esses caras. Vou aqui na setinha do colar e vou escolher esse cara aqui, ó, valores. Quando eu clico aqui, a fórmula que antes aqui existia, né, ela mudou. Agora é como se eu tivesse simplesmente digitado esses valores. Eu não tenho mais fórmula nenhuma aqui, tá vendo? Se eu seleciono aqui 86 em Flávio, aqui aparece 86. Então a fórmula aleatório entre não existe mais. Agora é como se tivesse digitado esses valores. Então eles não vão mais mudar. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar só os nomes. E nessa caixinha de nomes aqui, ó, caixa de nome do Excel, eu vou clicar e vou chamar esse cara aqui de nomes. Tá vendo? Ó? Digitei nomes aqui e dei Enter. Pronto. Este intervalo aqui se chama nomes. Agora eu vou selecionar tudo. E aqui, ó, eu vou chamar de P_nomes, ou seja, os pontos dos nomes. E dou Enter também. Então aqui agora eu tenho, ó, nomes, que é essa seleção, e tenho P_nomes, que é essa aqui. Tá bom? Fiz isso, legal. Agora eu venho aqui, ó, na A1. E na A1 eu vou digitar selecione um funcionário. Olha lá, selecione um funcionário. Vou colocar selecione um funcionário, 2 pontos. E aqui, o que eu vou fazer? Vou alargar um pouquinho e vou fazer assim, ó. Lá no menu dados, eu venho aqui, ó, validação de dados. Vou clicar nesse botãozinho aqui, validação de dados. Aqui em permitir, eu vou clicar e vou escolher uma lista.
E aqui em fonte, ó, eu vou falar que é igual nomes, que foi aquele que eu coloquei aqui, que representa essa lista aqui, ó. Ao dar OK, olha o que acontece aqui agora. Eu tenho todos os meus nomes ali. Eu vou deixar um nome já marcado, né, selecionado, para que eu possa fazer aqui, ó, uma função, onde está esse 20 aqui, ó. Eu vou apagar esse 20, é claro que vai zerar o gráfico aqui, não tem problema, e aqui eu vou fazer uma função que é a procv. Acredito que vocês já conheçam, ó, igual procv, né? Procv, vou abrir parênteses. Primeira coisa que o procv pede é o meu valor procurado. Qual é o meu valor procurado? O nome aqui, ó. Clico nele, C1, ponto e vírgula. Onde eu vou procurar esse nome? Ó? Matriz da tabela. É a tabela P, underline, nomes. Está aqui, ó. Quando eu marco aqui P nomes, ó, repara que ele já reconhece a minha tabela, tá vendo? Dou um ponto e vírgula. Quando eu achar esse nome nesta coluna, que é a coluna 1, eu quero como resultado o que está na coluna 2. Então aqui, meu índice de coluna será 2. Ponto e vírgula novamente. Para finalizar, eu tenho verdadeiro e falso aqui, ó. Verdadeiro é uma correspondência aproximada e falso é uma correspondência exata. Só que nesse caso, no momento que eu procuro Flávio aqui, eu quero achar Flávio aqui, né? Então, eu não vou usar uma correspondência aproximada, e sim uma correspondência exata. Então, eu posso colocar falso agora, ou 0. Verdadeiro ou 1, falso ou 0. Então, para ficar mais interpretativa a minha função, eu vou deixar como 0, que é a mesma coisa que falso. Fecho o meu parênteses e dou Enter. Olha lá, a pontuação do Flávio, que é 86, aparece aqui e, por sua vez, o gráfico vai lá para 86. Posso vir aqui também, ó, e mudar. Eu quero ver agora o Rafael. Olha lá, o gráfico mudou. Quero ver agora o Paulo. Olha lá, o Paulo está no divisor ruim, tá vendo? E assim a gente consegue, né, através da escolha aqui, entender onde cada funcionário, com a sua pontuação adquirida por meio de algum indicador, está na sua performance. Legal? O que eu vou fazer agora para ficar um pouquinho melhor e finalizarmos? Vou clicar aqui na minha planilha, vou no menu Exibir, e aqui em Exibir eu vou tirar as minhas linhas de grade. Ó. Deixei vazio. Aqui também, ó, no gráfico que tem essa borda, eu vou lá em Formatar e no contorno eu vou deixar sem contorno. Ó. O gráfico perdeu o contorno. Pego agora esse gráfico e vou chegar ele lá perto das minhas escolhas, ó, de nomes. Ó. É como se eu tivesse... Como se eu tivesse não, de fato eu ocultei as minhas tabelas, elas não precisam aparecer. E agora se eu escolher um nome, ó, divisor passeia novamente, tá vendo? Olha lá que legal. Tá bom? Ah, eu quero esconder também essa tabela, é possível? É. Seleciona ela aqui, ó, botão direito, formatar células, e aqui na formatação de células eu vou escolher aqui, ó, personalizado. E aqui em personalizado, onde está escrito tipo geral, eu vou apagar geral e vou colocar 3 vezes ponto e vírgula. Desse jeito, eu não pinto nem a minha fonte de branco, eu deixo ela invisível, tá? Porque se você pintar de branco, como muita gente faz, se por algum motivo você colocar alguma cor de fundo, vai aparecer o branco. Então, desse jeito aqui, nada aparece, é como se nunca existisse, ó. Tá? Tem valor aqui, tem valor, ó. Mas é como se não existisse. Se eu chegar aqui e pintar de, sei lá, amarelo, nada aparece. Ó. Tá bom? É essa a ideia dos 3 pontos e vírgula. E aí eu tenho só o meu gráfico de velocímetro e só aqui a escolha de nomes que eu pretendo fazer para mostrar para vocês. Tá vendo? Tá aí, ó. Olha que legal, tudo funcionando. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí. É claro que isso aqui é um indicador de um único ponto de indicador, de um único KPI, né? De um único KPI. Mas vocês podem, né, criar cada um dos vários velocímetros, cada velocímetro, e encher a tela de velocímetro, né? E cada velocímetro acaba sendo um indicador diferente. Só que você tem que fazer essas 2 tabelas para cada velocímetro. Então, ela vai interagir, essa tabela, com apenas um dos velocímetros. Não há o que fazer. Tá? Então, cada 2 tabelinhas, um velocímetro.
faz mais 2 tabelinhas, cria outro velocímetro para outro indicador e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então agora sim, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida me perguntem, né? Eu vou postar isso aqui no YouTube e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato e me perguntar e logo teremos outras videoaulas aí, tá bom? Sucesso a todos e obrigado!